Olá pessoal, faz um tempão que a gente não se vê. Receba um abraço aí do Antônio Matos. Na verdade eu entrei aqui porque eu fiquei meio chateado hoje. Passei um tempão, não sei se já aconteceu com vocês, você passa um tempão fazendo um texto, raciocinando muito, criando uma boa ideia de argumentação e quando você olha, perde tudo e sei lá, uma hora de raciocínio, uma hora de cansaço mental e você vê que tudo foi por água abaixo. Chateia a gente, né? Mas era um negócio bacana que eu estava escrevendo aqui. Eu tenho mais ou menos a ideia que eu estava querendo passar para vocês. A ideia é o seguinte, que às vezes a gente prefere mais ser pedra do que a vidraça. Esse período de quarentena, ele fez com que eu mudasse alguns conceitos que eu tinha e que até andei ensinando nas minhas palestras. Por exemplo, um dos conceitos que eu tinha é de que a vida não tem favoritos, que todo mundo parte do zero e chega num determinado ponto em que a pessoa vai tomar a decisão se ela vai ter sucesso ou fracasso. Eu mudei completamente esse tipo de raciocínio e fui forçado a mudar. Primeiro, um cara que nasce numa família rica, ele pode fazer um monte de besteira. No mínimo, ele termina rico. Um cara que nasce numa família muito pobre, nasceu numa desvantagem, no mínimo ele tem que acertar muito. É quase assim, de 10 chances ele tem que acertar 9 para ele sair daquela condição de desvantagem, pelo menos no meio do círculo, no meio do caminho da vida para o sucesso. É muito complicado. Isso aí é uma coisa que eu dizia para as pessoas nas minhas palestras. Olha, todo mundo sai do mesmo lugar, todo mundo sai do mesmo ponto. Isso é mentira. Tem gente que nasceu com uma vantagem e o outro, infelizmente, nasceu em desvantagem, vai ter que acertar muito. Quanta gente, eu estou falando no aspecto material, eu não estou querendo entrar naquele campo filosófico de que, não, importante é o coração, importante é a honestidade. Não, eu estou falando de gente que nasceu sem contratempos financeiros, de gente que já nasceu num berço de ouro. Esse cara vai ter chance, por mais besteira que faça. Quantos deles usam drogas, mas terminam bem, terminam ricos. Mas morreu com doença tal, não sei. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que um cara que começa numa família muito estabilizada, ele tem que errar muito para ele chegar do meio para a derrota, entende? E um cara que começou numa desvantagem muito grande na vida material, ele tem que acertar muito para ele chegar do meio para cima. Como vivemos num país de oportunidades, todo mundo tem chance. Mas uma coisa que eu aprendi a duras penas é que tem gente que nasce em situação de vantagem, sim, e pronto. E não adianta a gente contra-argumentar que não é. Ensinei muito isso para os meus alunos, que você tem a mesma chance que o outro tem. Uma ova. Dinheiro conta, a história da família conta. Tem gente que nasce em desvantagem e tem gente que nasce com uma vantagem. A vida tem favoritos, sim. Esse é o fato. É que o cara que nasce em desvantagem, ele tem que cuidar para não errar e acertar 90% para ele sair da situação em que ele começou a corrida, né? Infelizmente é assim. E hoje eu estava criando aqui um texto, justamente que pelo fato de que a gente prefere ser a pedra que atira sobre a vidraça, ou termos uma pedra na mão para a gente quebrar o vidro dos outros, do que a gente ser a vidraça, né? De que eu e você sermos o vidro que vai ser atacado. Eu até coloquei aqui, deixa eu ver se eu consigo recuperar alguma coisa. A verdade é que quanto maior for o número de pessoas dispostas a atacar você, nem sempre significa que você está numa situação de derrota.
Se você não está fazendo algo ilícito, se você não está enganando ninguém e tem um grupo te atacando e você sabe que eticamente o que você está fazendo está certo e está tendo resultado, ganhando dinheiro, família equilibrada, saúde, vai aparecer gente que te jogue pedra. Nem sempre ter pessoas contra você significa que você está errado ou que a tua situação está péssima. Antes da quarentena, quem sabe você era uma pessoa que não tinha oposição, todo mundo estava contigo, ninguém falava mal de ti. Hoje, eu acho ridículo quando alguém faz assim: ai, Antônio Matos, eu não tenho inimigo, eu não tenho ninguém que fala mal de mim. Significa que a pessoa está acomodada, está lá num canto em que ela prefere a política só da boa vizinhança, sem expor suas opiniões, sem contradizer ninguém, do que enfrentar, do que romper barreiras, né? E quando você começa a romper barreiras é que você sente que até teus amigos muitas vezes vão ser tua oposição. E algumas vezes os ataques que você está recebendo, ele pode representar justamente que você está bem posicionado, né? A gente vê, por exemplo, o caso dos governadores de São Paulo e do Rio. Eles agora estão sendo chamados de quê? De ditadores, porque resolveram prender a população dentro e prender não só dentro de casa, mas quem saísse ser preso também. Até tem aquela cena lá de Araraquara em que a Guarda Civil Metropolitana prendeu aquela mulher que estava tentando caminhar, que ela sai de lá gritando comunistas, comunistas, que é um absurdo também, né? Mas eles agora estão experimentando o que só o Bolsonaro, o presidente, tinha experimentado, que é o pessoal chamava de fascista, de ditador, de perseguidor. É só o presidente que conhecia isso, né? Então, porque tinha oposição. Quando você vai contra a maioria, você é criticado. E eu achava que ser criticado era uma coisa ruim. Mas não, a crítica, uma repreensão, ela faz com que você modele comportamento, escolha um novo caminho a seguir. Aliás, eu fico vendo o pessoal falando do Gilmar Mendes, criticando o presidente, criticando os governadores. Gente, esse pessoal está numa posição muito boa, eles estão pouco se lixando para a opinião pública. Ah, mas a opinião pública vai acabar com eles. Continuarão bem, porque isso é o preço que se paga por estar bem. Vai virar vidraça. Vão jogar pedra. Você pensa que esse pessoal está sofrendo? Na próxima eleição estarão todos concorrendo e gastando milhões para continuar lá. Entende? Porque quanto mais se fala mal de alguém no Brasil, hoje, nesse tempo de mídia social, é assim. Quanto mais falam mal de uma pessoa, mais a pessoa sobe. Eu estava observando, cara, não tem ninguém falando mal de mim. Não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que errar um termo numa língua portuguesa para que alguém diga, ah, esse burro, esse idiota. Agora você vê os cantores sertanejos fizeram shows, arrecadaram dinheiro, e aliás, dinheiro não, alimento. O Gustavo Lima, por exemplo, 1 tonelada de alimentos, álcool em gel. Aí o CONAR vai lá, está perseguindo ele, querendo multar porque bebeu durante a live. Essas perseguições. Isso para esse tipo de gente aí é a melhor coisa que pode acontecer. Então hoje os ataques que você recebe, sendo bons ou sendo ruins, eles te levam para frente. Agora, se tu não quiseres, se tu tiver com aquela política de que todo mundo gosta de mim, tá parado no tempo, meu amigo. Alguns desafios a gente vai ter que ter, alguns desafetos, infelizmente. Eu não lembro no momento quem tem esse texto, mas a ideia é mais ou menos a seguinte: a qualidade de quem não gosta de ti, a qualidade dos teus inimigos, determina a tua qualidade. Se o teu inimigo é do nível alto, você tem nível alto. Se o teu inimigo é do nível baixo, você é nível baixo. Você tem que melhorar a cada dia para que até o nível de quem se opõe a você melhore também.
Continuando aqui a ideia que eu estava querendo passar para a gente hoje, para você, no caso os governadores, né, foram chamados de ditadores. Quanto mais se fala mal, mais se erguem. Por exemplo, se eu te perguntasse o que você prefere, ter uma vida tranquila, sem inimigos ou sem estresse, uma vida no campo tranquila, ou ter uma vida tensa, cheia de responsabilidades, inclusive com muita gente não gostando de você. O que tu preferia? Coloca aí para mim o que tu preferia. A minha natureza diz assim, eu quero uma vida tranquila, sem inimigos e viver tudo bem. Não é isso que talvez você escolhesse também? E durante muito tempo eu preferi isso, ter uma vida sem tensões. Talvez você escolhesse isso rapidamente sem pestanejar. Mas hoje eu peço permissão para fazer um contratempo a esse pensamento. É o seguinte, não existe progresso sem estresse. Tu vai ler um livro, meu pai, eu vou dormir se eu começar a ler. Vai escrever algo? É por isso que eu fiquei chateado hoje no texto. Fiz esse texto imenso aqui, quando fui olhar metade eu tinha perdido. E olha que eu passei mais de 1 hora raciocinando. É energia nervosa, força de vontade que te leva para frente. Sem estresse você não termina um curso. Sem estresse você não consegue dinheiro para sustentar a família. Sem estresse vai terminar essa pandemia e você não aproveitou esse período para fazer um curso online, para ler um livro. Por quê? Preguiça de pensar. Pessoal, a gente paga muito para evitar o trabalho de pensar. Eu assisti aqueles programas do Silvio Santos quando eu era criança, acho que Passa ou Repassa, coisa de criança. E eu acho interessante quando eles faziam uma pergunta que exigia raciocínio, que o aluno não queria responder ou não sabia, ele perguntava assim, você quer responder ou quer pagar? Sabe o que é pagar? Pagar é o seguinte, ele não responde, mas ele vai fazer uma tarefa que se ele conseguir resolver aquela tarefa física, ele ganha o ponto. E muitos, a boa parte deles, eu quero pagar. Aí é para fazer aquelas tarefas. E isso se retrata na vida da gente. A gente foge do trabalho de pensar. Se a gente pudesse, caminharia quilômetros só para evitar 10, 20 minutos de raciocínio. É um preço muito alto, gente, que nós pagamos, entende? Então, se tu está aí acomodado, tranquilo, a rede já está até com teu formato, o sofá se a gente olha o sofá de longe, já está a moldura do teu corpo, como se fosse uma forma em cima dele, significa que talvez você não esteja entendendo que a vida te deu um limão e você tem que fazer uma limonada. A gente tem que pensar assim, entende? É hora da gente entender que nem sempre ser vidraça é ruim. Pode significar justamente que a gente está numa boa posição, que a gente fez a escolha certa. Para encerrar aqui, se tudo estiver calmo para você, isso pode ser reflexo de que você está parado no tempo. Ser vidraça é o caminho de quem ganhou a eleição, de quem tentou abrir uma empresa, ou mesmo de quem escreveu um livro. Ok? Esse pessoal que está passando por tensão, eu quero uma vidinha no campo, uma vidinha egoísta em que você não fede e nem cheira. Você tem que escolher uma posição de estresse. Você só progride se você tiver estresse. Quer aprender uma nova língua? Vai doer tua cabeça. Você vai passar horas sentado, vai doer tuas costas. Vão dizer para você desistir. Toda vez que você pensar em melhorar, isso é para cima. Toda vez que você pensar em se acomodar, isso é para baixo. Tá certo? O maior inimigo que a gente tem para vencer é a lei da gravidade. A gente vai passando os anos até que a gente envelhece e a Terra, com a sua gravidade, nos puxa para dentro de uma sepultura e a gente não se tornou imortal. Antônio, o que eu faço para me tornar imortal? Lê, aprende, escreve, compartilha, cresça, consiga referenciais teóricos, aprenda as coisas, deixe legado,
construa uma rede de muitos amigos, pare de se gabar de que você tem poucos amigos, que você é fechado, tímido. Tem que vencer isso, nem sempre isso é qualidade, tá certo? Então a gente tem que pensar, a gente vai querer ser a pedra ou a vidraça em que vão jogar pedra em nós? Olha, você pode observar nesses dias de pandemia, estão falando muito do prefeito, dos prefeitos das capitais. Eles estão muito bem. Estão falando dos políticos em geral, eles estão muito bem, estão pouco se lixando. Estão falando mal de empresários. O Gustavo Lima, que está sendo perseguido agora pela mídia, aí, pelo CONAR, ele está pouco se lixando. Foram 60 milhões de pessoas assistindo a live dele. O projetou para cima. Então, às vezes é preciso você ser criticado também. Às vezes é preciso que alguém aponte o dedo na nossa cara e diga que a gente está errado, que não gosta da gente, e acabou-se. Tá bom? Vamos pensar nisso, vamos refletir se a gente está sendo só a pedra e a gente não quer ser vidraça porque temos medo. Te mexe aí, vamos para frente. Eu fiz essa live aqui hoje como um desabafo, eu fiquei chateado aqui, que o texto estava bom, vocês não acham? Vou até ler aqui para terminar o texto todo. Olá, eu sou Antônio Matos. Muitas vezes preferimos ter as pedras nas mãos do que sermos as vidraças que receberão as pedradas. A verdade é que quanto maior for o número de pessoas dispostas a atacar você, nem sempre significa que você está em situação de derrota. Muitas vezes esses ataques refletem justamente o fato de que você está em posição privilegiada. Recentemente, acompanhamos os governadores de São Paulo, João Dória, e do Rio, Wilson Witzel, ameaçando prender os cidadãos que desrespeitassem a quarentena. Tiveram uma amarga experiência que antes somente o presidente da República conhecia. Foram chamados de ditadores, perseguidores e um monte de palavras que é melhor nem falar aqui. Se eu te perguntasse, o que você prefere? Ter uma vida tranquila, sem inimigos ou maiores estresses? Ou ter uma vida tensa, cheia de responsabilidades, inclusive com muita gente não gostando de você? Qual você escolheria? Durante muito tempo, eu preferi a primeira situação, ter uma vida sem maiores tensões. Talvez você também escolhesse o mesmo caminho sem pestanejar. Mas hoje peço permissão para fazer um contraponto. E o contraponto é: não existe progresso sem estresse. Se tudo estiver calmo para você, pode ser reflexo de que você está parado no tempo. Ser vidraça é o caminho de quem olha, ser vidraça é o caminho de quem venceu uma eleição, de quem tentou abrir uma empresa ou mesmo escrever um livro. Você está pensando que esse pessoal está ligando para as nossas críticas? Eles estão felizes porque estão falando mal dele. Porque nesse mundo globalizado, se tem muita gente falando bem de ti, você progride. E se tem muita gente falando mal de ti, você progride. Escolha o caminho da tensão. Porque se você estiver tenso, estressado, que a vida é assim, significa que você hoje é uma pessoa, amanhã você aprendeu teve um novo conhecimento que já foi mudando você. Isso exige, isso estica você. Isso faz você crescer e crescimento dói muitas vezes. Tá ok? Eu prefiro uma vida com tensões, aprendizado, crescimento, críticas, do que somente afago, carinho e tendo aprendido somente o que eu já sabia quando eu tinha 19 anos. A gente vai passando o tempo e as experiências da vida elas têm que nos levar para frente. E aprendizado dói. Aprendizado cansa. Aí você me diz: Antônio, eu não estou cansado. Pode ser que não esteja aprendendo nada. Antônio, está tudo bem na minha vida. Pode ser que esteja acomodado. Tá ok? Então pensa nisso. Olha, recebam o meu abraço. Desculpe pelo desabafo, que eu perdi o texto. Mas estava bom, não estava? Escreve aí para mim o que você achou. Conta para mim aí. Estou mandando aqui um recado para mim, deixa eu ver quem está assistindo. E faz tempo que eu não apareço aqui na minha página, né? Obrigado aí por vocês permanecerem sendo meus amigos.
Um abração para vocês. Deixa teu comentário, daqui a pouco eu vou ler.